Aqui estamos com o nosso canal do Instituto Newton C. Braga, Trebuchet da Tecnologia, em que nós tratamos de assuntos e de notícias da mídia ligadas à tecnologia, eletrônica, física, astronomia, matemática e muito mais. Nós vamos falar hoje de uma notícia que saiu na mídia, nós estamos em agosto de 2021, e que despertou a atenção de muitos, inclusive da gente, porque a gente já previa que aquilo que estava anunciado lá, mais cedo ou mais tarde, ocorreria. Foi anunciado o primeiro rifle eletromagnético à venda nos Estados Unidos. O que é um rifle magnético? O rifle eletromagnético, também conhecido como canhão de Gauss, é uma configuração muito simples de uma arma que lança o projétil a partir de um campo magnético. Então, nada mais é do que um solenoide, né? É uma bobina com um núcleo que, na hora que você aplica uma tensão nesse núcleo, ele cria uma corrente, a corrente magnetiza o núcleo e ele puxa um êmbolo, um núcleozinho de metal com uma força muito grande, lançando à distância um projétil, conforme vocês têm aí na ilustração. Só que isso aí nunca se tornou prático porque não era muito fácil você obter um campo magnético com intensidade suficiente para puxar com a devida força o núcleo para lançar um projétil pesado longe. Então isso aí nunca foi prático. Alguns aperfeiçoamentos foram feitos. Eu já em 66 eu publiquei num artigo, numa revista de eletrônica. Foi um dos primeiros artigos meus, né? A Revista Eletrônica Popular do Rio de Janeiro, em que eu tinha uma seção chamada Eletrônica para a Juventude, em que eu ensinava a montar um canhãozinho eletrônico desse tipo, mas que ele era fraquinho, atirava um projétil a alguns metros de distância. Mais tarde eu aperfeiçoei. Como? Eu fiz um dispositivo com descarga capacitiva e acabei produzindo esse canhão eletromagnético de muito maior potência. Vocês têm aqui um núcleo, que é um parafusão, que na hora que você põe ele aqui, quando eu energizo essa bobina que ele tem, ele puxa o núcleo para dentro e lança o projétil pela boca. O projétil podia ser, naquela época, um grão de feijão, uma bolinha de plástico, alguma coisa assim. Já era mais. Eu consegui um alcance de vários metros com isso, fazendo um circuito de descarga capacitiva, em que um capacitor de grande valor se descarregava com alta tensão através dessa bobina, produzindo assim o campo magnético. E eu dava como sugestão na época a possibilidade que já estava sendo analisada de termos o chamado canhão de Gauss. O canhão de Gauss era o seguinte, eram vários ímãs alinhados que você soltava um projétil, os ímãs atraíam, só que ele produzia um efeito de aceleração e ele saía com grande velocidade. Existem ímãs de Gauss, canhões de Gauss, com ímãs feitos de nióbio, que são extremamente potentes, já conseguem uma aceleração boa. É como se fosse um estilingue, uma catapulta, em que os ímãs fazem às vezes do elástico, que acelera o projétil e ele sai com grande velocidade. Mas como fazer isso eletricamente? Foi o que aconteceu agora. Por quê? Nós tivemos o desenvolvimento de componentes novos, os supercapacitores, que podem armazenar uma carga imensa de energia e na descarga dela um campo magnético extremamente forte pode ser criado. Então eu posso fazer uma bobina de baixíssima resistência que provoque praticamente a descarga instantânea de um supercapacitor. E assim foi criado, então, o primeiro rifle eletromagnético à venda nos Estados Unidos. E conforme vocês podem ver, ele se baseia naquele princípio de várias bobinas alinhadas, que são acionadas sequencialmente e com isso elas podem acelerar o projétil. Só que essas bobinas são acionadas sequencialmente pela descarga de supercapacitores. Então está lá o rifle GR1 Enfield, que é o nome dado, né? E ele é o desenvolvimento daquela técnica dos canhãozinhos eletrônicos, como esse, que eu cheguei até a publicar numa revista americana, né? A revista, aliás, o livro Mechatronics for the Evil Genius, que saiu pela TAP, e que ele é citado, inclusive, como um local que levou muitos a montar este canhão, que até hoje eu tenho o protótipo.
Voltando ao rifle eletromagnético GR1, então, conforme vocês podem ver, ele tem um conjunto de 7 supercapacitores que no momento que você aperta o gatilho, eles são descarregados em bobinas sequencialmente, produzindo assim uma força magnética de impulsão muito grande no projétil, que é uma bala de metal magnético, né? Metal ferroso, para poder ser atraído. E assim ele dispara esse projétil com uma força já perigosa. Eu tive notícias no passado também de que aquele princípio do canhão de Gauss com as bobinas sequenciais já tinha sido experimentado com projéteis que chegavam a furar paredes. Mas a quantidade de energia que eles usavam na época era muito grande e não podia ser armazenada em capacitores. Então, por isso, eles até então não tinham conseguido uma arma portátil, nem o uso prático, por exemplo, num campo de batalha ou em outro local, para uma arma desse tipo. E agora nós temos isso como notícia na mídia. A notícia foi dada por uma revista chamada New Scientist. E essa revista, às vezes, ela exagera na credibilidade dos assuntos que ela publica. Nós temos aí o link para você conferir e temos vários artigos no site. É bom dar uma olhada que às vezes a notícia pode ser exagerada, né? Principalmente da fonte, né? Que é o New Scientist. Né? Essa publicação ela é meia controversa em relação, às vezes, às notícias. A notícia saiu na mídia. Saiu realmente, ela foi espalhada. Muitas fontes outras deram no noticiário o lançamento da arma, mas eu já aviso a todos que é para ficar com o pé atrás, certo? Pode ser que realmente tenha sido criada uma arma eletromagnética. Inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like e até a próxima notícia no nosso Trebuchet da Tecnologia.